Alô, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a CodeCon 2020 que está começando agora direto da sua casa. É a DevCouch Conference. Se você já trabalha com aplicativos serverless, deve saber alguns desafios que passamos na produção. Nessa palestra você vai aprender princípios e práticas para melhorar os seus fluxos de trabalho e ferramentas de desenvolvimento de software para ajudá-los a gerenciar os seus aplicativos. Uma salva de palmas para Eric Wendel com sua palestra 10 segredos para melhorar seus apps serverless. Depois da palestra dele a gente vai conversar com ele aqui ao vivo. Eu vou pegar todas as perguntas. Eu não. A nossa equipe de moderação vai pegar todas as perguntas que vocês jogarem no chat e a gente vai pegar todas essas perguntas e vamos tacar elas no Eric Wendel. Assista, que é conteúdo bom e informação de qualidade nesse seu sábado à noite. E aí, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Eric Wendel e hoje eu vou falar sobre os 10 segredos para as suas aplicações serverless. Eu sou Microsoft MVP, sou Google Developer Expert e tenho feito bastante coisa usando aplicações serverless. Espero que você goste. Antes de mais nada, toda essa apresentação já está disponível no GitHub, se você quiser dar uma olhada. Esses slides já estão na nuvem, então no final dessa apresentação eu vou publicar no meu Twitch, então você pode ficar ligado no meu Twitter também, que vai ficar tudo lá disponível para você. E bora falar sobre tudo isso. Bom, essa apresentação ela é sobre aplicações serverless. Se você não trabalha com aplicações serverless, você pode pegar daqui várias e várias dicas ou curiosidades, mas o foco aqui é para quem já trabalha e quem quer saber o que pode melhorar ainda mais nas aplicações. Antes de mais nada, a gente sabe que as aplicações nem sempre são da forma que a gente quer, nem sempre funcionam da forma que a gente quer. Às vezes a gente tem que fazer modificações e até melhorar a performance de tudo isso para gastar menos e ter uma melhor entrega do nosso software. Começando nossa série de dicas, né? Vamos fazer um top 10, então o 10 aqui pra gente vai ser a forma de pensar. Então não pensa que você vai migrar a sua aplicação serverless para a nuvem e ela vai funcionar como funcionava da mesma forma. Primeira coisa que você tem que ter em mente, quanto tempo essa aplicação demora, qual que é o tempo limite que ela responde às aplicações. Geralmente aplicações de longa duração a gente não move para funções serverless, a gente move para um outro conceito serverless que eu vou falar um pouquinho para frente. Geralmente quando a sua aplicação tem uma latência muito alta, geralmente não é tão legal que você vai ter um custo maior, pois seus bancos de dados estão distribuídos, os serviços externos estão distribuídos, vai dar um pouco de problema na hora de migrar tudo isso. Então não é da mesma forma que você fazia o seu microserviço ou o seu monolítico comum. E outra coisa, suas funções elas não devem fazer mais de uma coisa, né? Ela tem que seguir o princípio da responsabilidade única para poder trabalhar com todo o software e você conseguir administrar um pouco bem. Vou mostrar um pouquinho agora uma primeira arquitetura que eu já vi cliente vindo para a nuvem e migrando dessa forma e a gente vai ver o que a gente pode melhorar nela. Primeira coisa, esse cliente, ele subiu essa aplicação para a nuvem e essa aplicação na nuvem, ela vai lá, ela seleciona um serviço externo, esse serviço externo faz download de um arquivo, ele guarda esse arquivo depois, e depois ele manda uma notificação para o cliente falando que ele finalizou. Então como é que isso funcionaria? Ele tem lá a aplicação Node.js dele, né? Então você recebeu o evento HTTP, recebeu lá via API, e ele tem uma função JavaScript. Essa função JavaScript chama uma outra API, que também é Node.js, e ela começa a baixar esse arquivo. Esse arquivo aí é mais de 5 GB. Enquanto eu estou baixando esse arquivo, o cliente que fez a aquisição ainda está esperando por esse request retornar. Depois que ele fez isso, ele guarda aí no storage, pode ser numa fila ou pode ser num banco de dados, só para falar que ele conseguiu baixar e para poder falar para o cliente que terminou. Em seguida ele volta e devolve para o cliente. Então olha, esse serviço demorou 20 segundos para terminar a execução. Então realmente isso não é uma coisa legal a se fazer. Então primeira coisa, vamos mudar a cabeça de como você implementa software, porque trabalhando com servers é um pouquinho diferente. Como é que a gente poderia melhorar essa arquitetura? Primeiro de tudo, a gente vai ter ainda o nosso sistema. Então o nosso sistema vai lá, vai ter uma API exposta para o cliente,
Só que agora, na hora que o cliente fizer lá o post dele, mandar os dados para você, você já vai guardar esse dado, pode ser num storage, pode ser numa fila, numa mensageria, só que você não vai deixar o cliente esperando. Você vai guardar esse dado e já vai falar para ele, olha, recebi o seu pedido, vou processar e quando eu terminar eu te aviso. E esse pedido, esse avisar pode ser via WebSocket, pode ser via e-mail, pode ser de várias outras formas. Só que olha que bacana, uma vez que ele salvou no banco de dados, esse banco de dados gerou um evento para uma outra função que vai fazer download do arquivo. Nesse momento ela fez o download do arquivo e ele fez o mesmo processo. Então ele mapeou alguns dados e salvou numa outra base de dados ou qualquer outro serviço. A gente tem uma outra função, um outro programa que ouve essa chamada e manda a notificação para o cliente falando, olha, terminei o seu processo, seu arquivo, toma aí essa mensagem. Essa é uma forma agora de pensar de forma assíncrona. Você divide as suas funções e elas têm agora responsabilidade única dentro do projeto. Então beleza, pensando os servers agora, a gente tem que pensar em outros conceitos, né? Primeiro de tudo, você está desenvolvendo, desenha o que você vai fazer e como você pretende que esse software chegue até o fim. Então, um erro comum que o pessoal fala é, cara, agora eu tenho menos tempo para mexer em infraestrutura e agora eu ganho mais tempo para mexer em código. Então eu já falo, cara, isso talvez não seja legal, não é uma coisa legal a se pensar. Por quê? Porque as aplicações, conforme o tempo passa, ela aumenta, o acoplamento, a organização não fica tão legal e, consequentemente, o seu custo vai ser altíssimo. Então, um erro comum de clientes é sair desenvolvendo e não terminar a execução dos projetos ou organização e aí no final o custo fica alto, né? Então, primeiro de tudo, rabisca e pensa como é que esse software vai estar lá no fim, porque aí você vai ter um resultado melhor de tudo isso. Bom, se você já trabalha com aplicações serverless, você sabe que você requisita um monte de serviço externo. Então, estou falando de AWS, mas poderia ser qualquer nuvem. Então, lá na AWS você tem vários serviços para autenticação, para storage, mensageria e muito mais. Só que aí o que você fala? Cara, estou fazendo o processo de desenvolvimento e aí eu tenho que subir um arquivo para testar se meu processo está funcionando. E aí o que acontece? Você começa a gastar porque você está usando o serviço que está lá na nuvem para fazer os seus testes. Então vamos colocar na cabeça. Ambiente de desenvolvimento tem que usar a ferramenta de desenvolvimento, não tem que ligar com produção e não tem que gerar custo para você para fazer tudo isso. Então o que você pode usar? Se você estiver no ambiente AWS, você pode usar o local stack e aí no local stack você consegue configurar todos esses serviços de forma local. Você consegue colocar um container Docker que seja ou até instalar essa instância na sua máquina e executar todos os seus serviços. Então, como é que isso ficaria? Depois que você instalou, olha que legal, você consegue rodar um comando que é o AWS Endpoint, e aí você passa qual que é o URL, e aí você manda o localhost. Então você executa a kill da mesma forma que você executava na nuvem, você consegue listar as kills que já foram criadas, você consegue também acessar o banco de dados via linha de comando, só alterando a URL propriamente dita. E aí você tem o seu projeto, né? Então agora, lá no seu projeto, lá no SDK você troca a URL que ele deve apontar. Então, em ambiente de desenvolvimento, ele aponta para localhost, você prepara tudo isso e aí você não gasta um centavo na nuvem. Então, fica bem bacana. A dica número 7 é um dos frameworks mais legais que eu já vi para serverless. Então, eu acabei vendo outros projetos como o Amplify. Tem vários frameworks hoje para poder fazer isso, como o próprio SIAM da AWS. Mas o Serverless Framework é o que tem mais me ajudado nos meus projetos e nos meus clientes. Então, com ele, você consegue fazer deploy tanto do front-end quanto do back-end, você gerencia tudo isso com plugins, você tem um processo multinuvem, então você consegue conectar várias nuvens, você consegue fazer deploy para várias nuvens da mesma forma, mas eu já te aviso que não está tão legal para as outras nuvens. O Serverless Framework ele está estável, ele está funcionando bacana para ambiente AWS. Então olha que legal, agora você tem um arquivo de configuração. Nesse arquivo de configuração, você define como o seu projeto vai acessar os recursos, seja um storage, seja uma pasta específica. E se você definir, cara, não quero que use essa pasta específica, ele vai ignorar e não vai usar mais. Você consegue definir toda a lista de recursos em um único lugar agora, evitando ficar rodando linha de comando. Antes você tinha que criar cada um desses recursos na mão ou via painel na AWS. Agora é um arquivo só e ele gerencia tudo isso. E o melhor, você agora consegue colocar vários projetos aqui. Então você poderia ter um microserviço que você já tem, e aí para cada rota você mapearia aqui como essa rota ia ficar lá na AWS. Então ó, aqui você tem um arquivo,
você tem aonde está esse arquivo, né, que está no meu mapeamento, e você tem os eventos que você pode fazer. Então, provavelmente, se você trabalha com serverless, você já deve ter esbarrado nesse framework antes, mas é algo bem bacana. E como é que ele faz toda essa mágica? Ele usa o CloudFormation, né? Então ele cria os recursos de acordo com o que você fez, mas você não fez nada disso na mão. Você fez só o arquivo de configuração e por baixo de tudo isso ele já fez para você. Então fica muito legal. Define lá que vai criar uma table, ele cria a table no DynamoDB e se você definir que ele quer criar uma queue, ele vai criar para você automaticamente. Um dos pontos mais legais dessa talk serão os plugins, né? Então é o que eu mais falo para todo mundo. Cara, dá uma olhada nos plugins do Serverless Framework, porque tem muita coisa bacana, muita coisa que você vai usar no dia a dia e você vai esbarrar com alguma coisa que você vai falar, cara, isso aqui não dá para fazer, mas provavelmente já tem um Serverless plugin pronto para você. Um dos meus favoritos é o Serverless Offline, porque eu trabalho bastante com web, então todos aqueles endpoints que a gente viu, as rotas que vão ter para o seu serviço, esse cara vai expor essas rotas para você, como se fosse uma API web normal, como se fosse um Express, e aí você consegue testar via Postman ou via curl. Então fica bem legal e bem fácil de trabalhar. Para testes eu uso muito o Serverless Mocha, porque eu uso o Mocha bastante no meu projeto. Tem o Serverless Jest também, se você gosta de usar Jest, mas você consegue criar templates de função, ele já cria um esqueleto para você e você consegue até estender esse esqueleto automaticamente. Então o negócio é muito poderoso. Você também tem o Dynamo Local, então você consegue rodar Migration, você consegue rodar Seed, então você consegue inicializar o seu projeto local, já colocar algum dado para ir testando, rodar todas as suas funções, e aí só pagar quando for propriamente dito para produção. Não podia deixar de falar do Local Stack. Então no Local Stack é aquele mesmo cara que eu falei para vocês, só que agora você consegue fazer deploy local, testar os eventos de forma local, e tudo isso no seu ambiente ali no seu terminal. Então, além disso, se você for para o Serverless Framework lá no site, você vai ver vários e vários outros plugins. Você pode entrar, dar um teste. Outra dica hiper importante, gerencia suas variáveis de ambiente. Então agora você falou, putz, meus serviços eles estão distribuídos, cada um acessa as informações de uma forma, só que para cada função, você pode ter uma conexão diferente. Imagina que o seu banco de dados está lá no Mongo Atlas, que é outro serviço que não está nem no AWS. E aí você tem uma URL diferente. Só que aí o que você faz? Você tem 30 serviços, como é que você atualiza essas variáveis? Como é que você lembra cada um dos serviços que usam essas variáveis? Ou pior, como é que você gerencia quando tem que alterar ou quando tem que mudar o nome do banco de dados? Aí começa a dar uma dor de cabeça e você já fala, putz, eu não tinha pensado nisso quando eu desenhei o software e agora vai me complicar um pouquinho para pensar nisso tudo. Mas a AWS, outros cloud providers, eles já têm um serviço para você gerenciar essas variáveis de uma forma simples. Então tem lá o AWS System Manager, que você tem lá o Parameter Store, que você pode gerenciar todos esses parâmetros, você pode encriptar todos eles, e é assim que eles ficam. Então você gerencia via path. Então no meu caso, eu tenho lá /prod, eu tenho o nome da aplicação e eu tenho o nome da chave. Se eu clicar numa chave dessa, eu posso ver qual que é o conteúdo dessa variável e eu posso encriptar. Então se você fala, olha, o meu desenvolvedor de um time específico, ele não pode acessar essas variáveis. Você bloqueia a partir do usuário ou a partir das credenciais dele para que ele não visualize. E aí quando for para produção, quando você atualizar o seu software em produção, vai estar tudo alterado. E você está usando o Serverless Framework. Então no Serverless Framework você consegue importar todos eles usando só o SSM. Então uma vez que a sua API está configurada local, ele vai olhar para a chave que você definiu, claro, se você tiver acesso. Se você deu acesso propriamente dito para os seus desenvolvedores. Só que aqui tem uma coisa que não é tão bacana. Quando você usa o SSM dessa forma, toda vez que você rodar esse projeto, ele vai lá na AWS, ele faz download dessas chaves e ele inicializa o projeto. Então eu vou te dar uma dica de ouro agora. De vez em você fazer isso, você consegue fazer de duas formas. Você consegue dividir o seu ambiente, né, dentro do Serverless Framework. Você consegue definir, quando for de desenvolvimento eu quero chamar um arquivo e quando for produção eu quero que pegue do SSM. Ou você pode colocar na inicialização do projeto. Então na inicialização do projeto, quando rolar o evento propriamente dito, ele recebe esse evento e processa a informação para você. Só tome cuidado, quando você for fazer deploy da sua aplicação,
se os dados estiverem estáticos e você alterar o parameter store, você vai ter que lembrar de fazer deploy em todas as suas aplicações novamente. Então o que você poderia fazer é, na inicialização, chama uma função que pega as variáveis atualizadas e aí você pode deixar em cache ou deixar em memória na aplicação se você quiser. Tem várias opções para fazer isso. E aí tem uma das chaves, aqui eu não vou tocar muito nesse assunto porque é algo meio polêmico dentro da área, mas a AWS, propriamente dito, tem um banco de dados serverless agora. Se você é como eu que não gosta do DynamoDB por algum motivo, você gosta de usar SQL ou gosta de usar até o MongoDB, a AWS tem lá o Aurora Serverless. Então agora você tem uma instância que seja do Postgres ou do MySQL, que consegue ser muito mais rápido que uma instância comum, só que agora você só paga por tempo de uso e por dado transferido. Então você vai ter lá o seu storage. Quando não tiver requisição, você não paga. Então aí fecha todas as pontas, né? Você tem a API, você tem o processamento e agora o banco de dados também é serverless. Aí fica lindo de trabalhar. Mas claro, dá uma olhada na documentação e veja se faz sentido para o seu negócio. Não estou aqui para vender nada, estou para te mostrar algumas opções. Aqui chega uma fase bem legal. A gente está falando que serverless, aplicações serverless, são aplicações que você vai pagar de acordo com o que você usar, só que se você sofrer um ataque e você não estiver protegido, quem vai ser atacado vai ser o seu cartão de crédito no final do todo o processo. Então, qual é o melhor dos mundos? Você evitar o acesso de quem você não quer ou você limitar o acesso de tudo isso. Então, se você estiver pensando em trabalhar com APIs públicas em ambientes serverless, aqui tem uma boa solução. Então, você está lá trabalhando com as suas APIs, você está trabalhando com projetos IoT e tudo mais, só que aí de repente você falou, olha, esse serviço aqui tem muita gente acessando e talvez seja legal, por alguma regra de negócio, eu colocar essas APIs públicas. Se essas APIs estão públicas, eu tenho que pensar um pouquinho como que eu posso gerenciar elas. E aí o que acontece? Lá na AWS você pode configurar o que a gente chama de API Key ou os planos de uso para, de acordo com o acesso dos seus clientes, você dá uma chave para ele e você individualiza cada um. Agora você tem Analytics, você sabe quem está usando o seu serviço propriamente dito, e você fala, olha, você tem 1000 acessos por mês. Se você bateu esse acesso, você vai ter que me ligar ou vai ter que me mandar um e-mail para eu poder fazer tudo isso. Então você consegue colocar essa camada na frente para verificar tudo isso em cima da chave. Lembrando que você não precisa colocar essa camada na frente. A AWS ou o Azure ou as outras plataformas, elas já provêm tudo isso para você automático. E claro, eu não ia deixar de falar, use Docker sem moderação. Primeira coisa que você precisa ter em mente, AWS, as lambdas, elas rodam lá no ambiente CentOS, roda numa versão específica que a Amazon modificou, e aí você pode encontrar um cenário parecido com esse. Você está desenvolvendo ali no Windows, e aí você falou, putz, eu quero rodar um binário lá dentro. Então o que eu vou fazer? O caminho mais lógico, eu vou zipar esse binário, vou colocar ali no Git, vou fazer o upload para a AWS e vou pôr para rodar. Só que esse binário está rodando aqui no Windows. Quando eu subir para a AWS, ele já é Linux. Então esse binário já não vai funcionar lá dentro. Então você subiu e sua aplicação quebrou. É o famoso funciona na minha máquina. Então dessa forma fica bem complicado de trabalhar. Então você precisa compilar na versão correta e subir na versão correta. Então minha dica é, vai trabalhar com Docker, usa somente Docker. Faz o install via Docker, compila seus pacotes via Docker e já faz o upload a partir do Docker, que aí você não tem nenhuma dor de cabeça. E o melhor de tudo, né, para ambiente de desenvolvimento é você ter live reload. Então teve alteração no container, teve alteração no código, você já reflete no browser, que seja, já reflete em todos os seus serviços, sem precisar parar o serviço novamente. Então você vai lá, altera qualquer valor, ele vai alterar todos os lugares que você tiver conectado de uma forma bem fácil e bem simples de tudo isso. Se você não souber como isso faz, eu tenho um código no meu GitHub que te ensina lá como você pode fazer e vai te ajudar bastante. Para você compilar tudo isso, você pode usar o Lambda CI para poder ver qual que é a imagem que a AWS usa nos seus projetos, e aí você pode compilar exatamente na mesma versão, com um package, com um Dockerfile parecido com esse. O mais legal, você pode usar o local stack dentro do Docker Compose e depois só linkar a sua aplicação nesse Docker Compose e vai funcionar exatamente igual, ali só alterando os roles. Então fica muito poderoso usar tudo isso dentro do Docker. E aqui vem uma das dicas mais avançadas, né? Algo bem legal para a gente falar,
quer trabalhar com binários. Imagina que você quer subir um Puppeteer, você quer trabalhar com Selenium WebDriver, e aí você precisa subir para algum projeto. A gente falou na dica anterior de você fazer ali o zip na sua pasta local e de repente você subir para a nuvem. Mas, pô, imagina que seu repositório local vai dar 300 MB, 200 MB, dependendo do binário. Então não fica legal. Como é que você gerencia a troca de versão de tudo isso? Então fica bem complicado. Então, ó, binários pesados ou, se puder, nenhum binário tem que estar na aplicação, né? Você pode gerenciar esses binários de uma forma diferente, como se fosse um repositório, e aí você injeta esses binários em outras aplicações ou no runtime da aplicação propriamente dita. Então eu vou te dar um cenário. Imagina que você está trabalhando, você tem 2 pacotes, tem um pacote NPM, e por algum motivo você quer rodar o Git lá nas suas lambdas, né, ou no seu projeto propriamente dito. Então o que você faz? Você pega esses projetos, você zipa, e aí lá na nuvem você já tem a plataforma, né? Então já tem todas as funções, essas funções chamam esses binários, mas elas não têm esse binário propriamente dito. Então o que você faz, quando você sobe ele via Lambda Layers, por exemplo, esse pacote é injetado no runtime, e agora você pode dar um require, que seja com o Node.js, ou você pode até rodar comandos shell, porque todos esses pacotes vão ser adicionados ali no runtime. Então é poderosíssimo, você consegue gerenciar a versão e você consegue validar que está funcionando. Então fica muito legal. Junta isso com a dica do Docker, vai te ajudar bastante. E claro, se você quer usar algum pacote que já é muito usado por aí, você pode olhar o Awesome Layers. Lá tem várias layers pré-prontos que você pode usar. É só colocar o ID na sua aplicação e você pode usar esses projetos de uma forma bem simples. Então já tem Git lá, tem Node, tem o GhostScript, muitos e muitos outros pacotes para você usar. Imagina que não tem um pacote que você quer lá. E aí você quer instalar alguma coisa externa. Então você pode usar o Yunda, que aí você instala esses pacotes no seu projeto. Então olha que bacana. Eu vou instalar via Docker. Então dentro do meu Docker, eu vou executar a imagem ali do Lambda CI, e aí eu vou instalar com o Yunda lá dentro o meu pacote do Graphics Magic. Então fica lindo de trabalhar e eu não tenho nenhum sofrimento. Chegamos à nossa última dica, mas talvez a dica mais poderosa de todo o projeto, que é trabalhar com funções de longa duração. Que é o que todo mundo fala, servers não é para isso. Que muita gente fala, servers não é para isso, servers não é para aquilo, talvez é para função curta e não seja legal de trabalhar com isso aqui. Eu fiz um curso sobre servers onde eu mostrei um pouquinho como resolver esse problema. E aí eu trouxe essa arquitetura para te mostrar como você resolveria um problema de longa duração. Então, primeiro de tudo, as lambdas, elas têm limites para trabalhar, as lambdas, elas têm curta duração, então você paga também pelo tempo de uso. Então, talvez seja legal reavaliar ali o que você está rodando. Se são funções que você precisa rodar, vai que seja por 30 segundos ou 1 minuto, eu já não colocaria numa lambda, eu colocaria em uma instância como essa. Então olha que bacana. Você tem lá o seu serviço, e aí o que eu fiz aqui? Eu peguei a base de dados do Stack Overflow para a gente analisar ela ou transformar no Excel e gerar algum insight no final. Então o que meu usuário fez? Ele pegou essa pesquisa do Stack Overflow, colocou num bucket para mim. Quando ele jogou para esse bucket, ele disparou uma função, que é uma lambda no caso, só que ela não pegou o dado, ela não pegou a informação do S3. O que ela fez? Ela pegou o dado e falou, olha, aconteceu um evento, chegou um arquivo novo, esse é o nome do arquivo, esse é o path do arquivo, e aí ele agenda uma execução de um container lá no AWS Fargate. Com esse container, o AWS Fargate, você pode colocar uma instância gigante que seja, com vários cores, vários processamentos que seja, e aí você processa o tanto que for. Terminou o processo, você vai lá, captura o dado, né? Então antes de processar, você vai capturar o CSV, que seja lá do bucket, vai processar ele e vai gerar um Excel. Então você processou toda a informação que você precisou, seja gigabytes de memória, você vai salvar esse arquivo final em um outro bucket. Então você chegou, fez o upload dele, e olha que bacana, ele já gerou um outro evento. E aí gerou um outro evento nesse bucket que subiu o Excel novo. E aí o que ele faz? Tem uma outra função que observa ele
e manda o e-mail no final. Então olha que legal, processamos gigabyte de informação, quando o container terminou a execução, ele morre logo em seguida. Então fica muito mais barato usar o container, porque você tem um controle maior do processamento e, claro, gasta menos. Espero que essas dicas sejam muito valiosas para você no seu dia a dia, nos seus projetos. Eu peço que você escreva no Twitter qual é a dica que mais chamou a atenção para você. Se ficou alguma dúvida também, fica livre para me chamar. Todo esse conteúdo eu tirei uma parte sobre o curso que eu estou fazendo de Serverless Framework. Então, eu estou falando sobre a AWS, estou falando sobre aplicações de Node.js em nível avançado. Você pode dar uma olhada lá se você curtiu o conteúdo. E todos esses slides, todo o conteúdo, o código-fonte que eu usei, vai estar no meu website também. E se você quiser dar uma olhada nas outras palestras que eu tenho feito, entra lá e vai dando uma analisada, porque tem muito conteúdo rico que eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui nesse evento maravilhoso. Espero que você mantenha contato. Eu quero realmente continuar conversando com você por mais tempo. Aqui tem algumas informações que sejam legais para você. Então, se você quiser me seguir no Twitter ou até entrar no meu canal do Telegram, entra lá que eu publico bastante conteúdos. Eu sou Eric Wendel, vou ficando por aqui e até mais. Excelente! Esse foi o Eric Wendel falando sobre 10 segredos para melhorar os seus apps serverless. Eu vou atualizar o seu arroba aqui, Eric Wendel _, é isso mesmo? É isso. Enquanto eu atualizo o seu arroba, por favor, para quem chegou agora, para quem não te conhece, se apresenta, diz quem você é, o que você faz, como você se alimenta, se você faz crossfit, em que você programa e como é que você está fazendo para manter a sua produtividade, como que é a sua rotina de trabalho no dia a dia aí durante a pandemia na sua casa. Enquanto isso, eu vou trocar aqui o arroba. Fechou. E aí, sejam muito bem-vindos todo mundo, pô, sabadão de noite, vocês assistindo aí, poderia estar dando rolê, né? Ou não, né? Quarentena, as pessoas não podem dar rolê, então muito bom estar estudando agora, ganhando conhecimento, e aí de forma gratuita, claro. Então, parabéns para todo o evento. Para quem não me conhece, eu sou Eric Wendel, venho fazendo várias palestras, entregando bastante conteúdo sobre JavaScript, sobre Node.js, muita coisa sobre nuvem também. Então, é o que eu costumo brincar, né? Eu aprendi com a comunidade e hoje eu tento retribuir tudo que a comunidade veio fazendo por mim. Então, eu basicamente trabalho hoje com a coisa que eu mais me divirto, né? Então, acaba nem sendo tanto trabalho no fim das contas. Hoje eu trabalho 100% com produção de conteúdo, então eu parei até as consultorias que eu estava fazendo para trabalhar com treinamentos, trabalhar com YouTube. Então hoje, finalmente, eu estou fazendo o que a gente fazia lá no passado, fazer virar alguma coisa para a gente viver disso, propriamente dito. Mas não é tão simples como muita gente acha, né? A gente fala, agora é só produzir conteúdo, né? Mas, pô, a gente tem que construir prova de conceito, mostrar uns programas aí e mais na área da pesquisa do negócio mesmo para mostrar como é que funciona. Então fica bem complicado. E se vocês já perceberam, né? O setup agora tá um pouquinho melhor, né? Do que tava no vídeo aí. Então, pô, tava começando também e a gente tá melhorando cada coisa aí. Mas, pô, se mandem dúvidas também aí no nosso chat. Vamos trocar um papo aí que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Que bacana você, então você está vivendo o sonho, que é produzir conteúdo o tempo inteiro, cara. Que vontade de fazer isso. Hoje eu divido bastante meu tempo entre criar conteúdo para a comunidade e trabalhar, né? Eu realmente não posso fazer isso, mas, cara, dá pra ver na sua palestra que você é uma pessoa que você gosta, você se comunica muito bem, você é bem eloquente e você entende do que você tá falando, dá pra perceber ali, né? Eu achei bem interessante. Fala pra mim, antes de começar, assim, eu sempre procuro tentar entender mais a pessoa que tá... A pessoa por trás do palestrante, da palestrante, né? Então fala pra mim o que você... o que te fez ir para esse lado? Porque como você é diferente da grande maioria das pessoas que passaram por aqui, você está criando conteúdo, algo full time na sua vida, né? Primeiro, o que te fez para tomar essa decisão, né? De eu vou fazer conteúdo e tal? E quais decisões você tomou para poder possibilitar isso, para permitir isso? Bacana. Eu acho que primeiro de tudo, né? Eu sempre trabalhei com conteúdo, então, na verdade, conteúdo veio primeiro que programação, vou explicar por quê, né? Porque lá atrás, né, a gente tinha um grupo de estudos, né, que a gente chamava de .NET Coders, que era basicamente os meetups que a gente tinha aí no passado,
A gente se reunia, todo mundo trazia comida, a gente comia junto e sempre a gente aprendia, e o que a gente aprendia na próxima semana a gente tinha que vir ensinar de novo. E aí eu comecei a ver o pessoal que estava na frente, né, o líder de tudo isso, eu falei, cara, olha que bacana isso, cara, eu tô aprendendo de graça, mas ao mesmo tempo eu tô aprendendo o dobro porque eu vou ter que ensinar isso aqui. Então eu comecei a ver isso como a chave, ou não sei, um rumo para mim muito bom para começar a dar saltos na minha carreira. Então, aprender alguma coisa, ensinar essa coisa, me fez tornar um profissional realmente melhor para entregar as tarefas que eu tinha que entregar no dia a dia e tudo mais. Claro, muitas vezes eu tomava algumas broncas no dia a dia, porque, pô, às vezes eu tava resolvendo treta de meetup, de organização, e o chefe via e falava, pô, mano, você tá trampando, tá fazendo isso aí, mas a gente acabava compensando de outras formas. Mas eu sempre trabalhei, na verdade, nos últimos 3 anos, posso dizer que eu trabalhei como consultor. Então, eu estava trabalhando em empresas, só que eu comecei a perceber que começou por conta dessa exposição toda, com comunidade, com palestras, começou a surgir muito trabalho, assim. O pessoal começou a me chamar no LinkedIn e falou, não quer fazer uma consultoria para mim? Eu falei, nossa, vou fazer uma consultoria. Aí eu chamei alguns amigos consultores e eu vi que o valor de consultoria, tipo, era 5 vezes mais que eu ia ganhar como desenvolvedor de empresa. Então eu falei, pô, mano, tô perdendo dinheiro. E então eu comecei a estudar 3 vezes mais, né, para conseguir entender melhor o que a gente brinca, né? Consultoria não é só a parte técnica, né? A parte política da coisa, lidar com os clientes, lidar com o time dos clientes. Então, eu comecei a olhar um pouco mais para esse lado, eu comecei a puxar mais esses clientes para próximos, e o negócio começou a virar bem. Então, eu ganhei uma boa grana com isso. Eu falei, olha, cara, agora eu tô bem e eu vou fazer intercâmbio. Então, eu peguei todo esse dinheiro que eu tinha ganhado naquele período e fui estudar inglês nos Estados Unidos por 3 meses. E aí eu realmente gastei tudo que eu tinha. Tipo, poderia, que a gente até brinca, né? Ah, os caras sai gastando dinheiro e tudo mais. Fui lá, falei, olha, vai ser meu investimento. Voltei pro Brasil meio que quebrado, né, com risco de não pagar aluguel, mas pô, quando eu cheguei aqui, eu já consegui o maior salário que eu tive na minha vida. E aí eu comecei a perceber que tinha um gap muito grande, assim, porque o pessoal que trabalhava comigo, o pessoal gostava muito de programar, mas tinha algumas coisas assim, tipo, cara, eu nunca pensei em fazer isso aqui. Ou, pô, a gente tá fazendo só CRUD, né, cara? Cadastro de produto, cadastro de cliente todo dia. Então isso começou a me chatear um pouco. Falei, cara, isso aqui tá muito tedioso, assim. Falando Eric, né? Não sigam o meu exemplo, porque foi o que comecei a seguir para mim. Eu falei, olha, vou começar a dar uma olhada. E aí eu comecei a perceber que, comecei a trocar ideia, na verdade, com alguns amigos que fazem treinamento, e eles começaram a me mostrar números, né? E eu comecei a perceber que era tão mais lucrativo quanto mais impactante. Então eu sentia que, pô, eu viro as mesmas noites, né, trabalhando, a gente não deixa de trabalhar, então trabalho muito produzindo conteúdo, só que eu consigo impactar muito mais pessoas, né? Eu consigo fazer uma entrega de qualidade, que era algo que eu sentia no dia a dia que eu não tinha tanto. Porque, pô, tem que lidar com prazo, e às vezes o prazo vem de cima, alguém vem falar para você, pô, vai ter que entregar de todo jeito. Então eu hoje, é o que a gente brinca, né? Hoje eu sou meu chefe, mas eu sou um chefe muito carrasco. Eu tenho que entregar as minhas coisas e, cara, às vezes eu tenho que vir à noite, às vezes eu tenho que fazer, mas eu prezo muito pela qualidade e eu imagino que é por isso que as coisas estão indo. Então, por conta desse sentimento de, olha, eu quero que vocês aprendam o que eu não consegui aprender sozinho ou o que eu não consegui aprender por aí. Quero mostrar para vocês o que foi legal. E aí eu fiz um treinamento gratuito de Node.js. E aí esse treinamento, basicamente, foi o grande salto para mim em treinamentos online. Então eu consegui mais ou menos 40 mil alunos, tá online ainda, quem quiser dar uma olhada, é só procurar Node.js gratuito no Google, acho que vai ser o primeiro que vai aparecer, mas eu acho que, resumindo, né, que é uma história bem grande, eu acho que foi dessa. Então, o gratuito, o impacto com a comunidade sempre participando, e claro, né, as pessoas acreditando no meu trabalho, porque eu acho que eu falo para todo mundo, eu não sou ninguém especial, eu não faço nada demais, é realmente as pessoas acreditando no meu trabalho e eu tentando ao máximo cumprir essa expectativa, né? Entendi. E o interessante, principalmente na questão como eu mencionei, por exemplo, na questão da didática e da eloquência, são características interessantes porque às vezes a pessoa pode ter um conhecimento extremamente precioso, extremamente raro, e se ela não tiver uma didática boa e uma eloquência, ela não vai conseguir passar para frente, né? Então, às vezes é até mais desejável você, principalmente para quem quer, principalmente, por exemplo, para quem precisa ser ensinado, né? Então, para quem vai ter professores, às vezes é melhor você pegar uma pessoa com um professor que não é tão gênio assim,
mas consegue explicar facilmente como se fosse para uma criança de 8 anos entender aquilo, transformar o complexo em simples, em uma explicação sucinta. Eu acho que é um dom que eu admiro bastante. E eu acho que aparentemente você tem isso, né? Oh, seguindo nessa linha, né, cara, que é o que as pessoas não veem, né, que a gente brinca bastante. Você vai produzir um vídeo do YouTube ali que é 20 minutinhos, mas para fazer aqueles 20 minutinhos você tem toda uma pesquisa gigante, você tem um estudo, como é que eu vou explicar esse problema complexo de uma forma simples. Então é um trabalhão, assim, mas no fim é divertido, né? Você olha e fala, pô, era só isso? Por que ninguém me explicou desse jeito, né? Então fica bem divertido. Fala pra mim como se eu tivesse 6 anos. O que é serverless? Boa, serverless, diferente do que o nome parece, né? Tem computador sim, tem serverless sim, só que é um servidor que você não gerencia, né? É um servidor que está em qualquer outro lado do mundo. Então vamos imaginar que se você tivesse que criar hoje um sistema, né? Pô, você tem que criar o seu cadastro de produto. O que você poderia fazer? Pô, você poderia ter um servidor ali, um computador debaixo da sua mesa, que você ia ter que colocar ali a aplicação para rodar. E todo mundo que fosse tentar fazer um cadastro de produto ia acessar nessa máquina. Só que qual é o problema disso? Você tem que gerenciar quantas pessoas estão acessando, você tem que olhar e falar, putz, será que eu vou precisar de mais uma máquina aqui do lado? Ou será que eu vou precisar... O que vai acontecer quando rolar algum ataque? Ou pior, né? Como é que eu vou diferenciar quando é um ataque ou quando é simplesmente um pico de transação? Porque pode ser que seu produto deu certo, né? Pode ser igual, a gente tava brincando, né? Pô, pode ser que você foi comprado pela Tribe, né? E o negócio vai começar a subir. Então, as aplicações serverless, o objetivo é você pegar o seu código pequeno, né, a sua lógica de negócio, que seja, e você jogar lá na AWS ou em qualquer plataforma de nuvem, que eles vão gerenciar a entrada e a saída dessa aplicação. Então, você cuida do miolo, né? Então, o que a gente fala? Qual que vai ser a entrada? É um /products. Você vai olhar ali e falar, olha, eu vou acessar um banco de dados, vou processar alguma coisa, eu vou retornar para o cliente. Só que se der algum problema, a AWS gerencia para você. Pô, se tá vindo ataque, se eu tiver que seguir alguma certificação de segurança, a AWS que vai cuidar de tudo isso para mim. Então, muito grosso modo, é você delegar a responsabilidade de gerenciar realmente a sua máquina ali para um terceiro. Acho que com palavras mais curtas. Entendi. Então, quer dizer, aquele ditado que eles falam de "There's no cloud, it's just someone else's computer". A mesma coisa serve para que a tradução seria: não existe nuvem, é só o computador de outra pessoa. E no caso, a mesma coisa serve para o serverless. O serverless tem server, só que a preocupação não é sua, né? Total. E uma das coisas legais assim que a gente pode pensar é que eu imagino que para a AWS, né, ou para as plataformas em nuvem, é muito mais lucrativo, né? Muita gente fala, mas pô, parece que eles estão gerenciando, vai ser mais caro, né? Mas vamos pensar numa coisa. Antes, você tinha uma máquina virtual gigantesca com 16 cores, 60 GB de um monte de memória lá que seja, e você não está usando isso, você está usando 30%, 40%. Por quê? Porque se der um pico de transação, você não vai ser tão rápido para colocar mais memória e processamento. Então, você tem que pagar por aquele pedacinho que você não está usando. Então, a AWS, imagina o tanto de cliente que está fazendo isso. Ó, cara, eu tenho infraestrutura aqui, eu poderia, de 100% dos meus clientes usando as minhas máquinas, 20% está usando realmente as máquinas que eu tenho para fazer eles usarem. Então, agora, qual que é o objetivo? É você pagar pelo que você usar. Você não paga mais por máquina ativa, você vai pagar por tempo de utilização. Então, eu imagino que até para a nuvem, até para a cloud deles lá, vai ser muito mais lucrativo, porque esse tanto de máquina que a gente fala que as máquinas em idle, né, máquina inativa, agora vão estar sendo usadas, propriamente dita, de forma inteligente, né? Essa é a Então, ideia. deixa eu ver se nós aqui entendemos a diferença, então, onde é que o serverless entrava, né? Em 2012, 2013, eu tive que trabalhar no desenvolvimento de aquele... Sabe quando o cliente fala que eu só quero um YouTube? Pois é. Eu tive que trabalhar no desenvolvimento... eu trabalhei no desenvolvimento de um sistema... Era no tempo em que o vídeo usava Flash.
Então era FLV e tudo mais. Então realmente era um YouTube wannabe, só que ele era focado em esportes, né? Para poder fazer a parte da conversão de vídeo, porque a cloud naquela época ainda estava meio que engatinhando e tal, mas eu lembro que nós usamos Amazon AWS, nós usamos EC2 e tudo mais. Só que a gente colocou a instância lá para poder fazer a conversão de vídeo. E eu percebia que aquele negócio, diferente de um YouTube que tem gente mandando vídeo o tempo inteiro, eles tinham só determinados momentos no mês, tipo final de semana, quando as pessoas enviavam vídeo. Então eles ficavam com aquela computação toda. Eles ficavam com aquela computação toda ociosa durante a semana inteira e no final de semana alguém enviava vídeo, aí o sistema de conversão, né? Porque você envia o vídeo, na época também tinha até mais problema com isso, né? Você manda o vídeo em qualquer formato. E para poder mandar na web, a gente tinha que gerar um FLV, gerar um WebM, gerar um MP4, independente do formato que o usuário enviou, né? Então tinha um servidor fazendo isso. Com o serverless, ao invés de você, para ver se entendemos, com o serverless, ao invés de você ter essa capacidade computacional ociosa o tempo inteiro, ele fica como se fosse um kamikaze, que ele nasce só quando tem o vídeo para converter, converte o vídeo e depois ele se mata. É isso mesmo? Ele pode ser, na verdade, isso você pode fazer, mas se o tempo, que aí a gente começa a entrar nos nossos mas, né? Se o tempo de utilização, que ali você demorar para fazer a conversão de vídeo, for muito demorada, aí a gente fala para fazer um processamento de uma outra forma, né? A gente delega para uma máquina mesmo, para ela executar, e essa máquina morrer. Porque, só para a gente quebrar um paradigma também, a gente tem as funções serverless, que poderia ser a nossa API, mas a gente tem também container serverless. Então, nesse caso, vamos falar que o seu vídeo teria ali 4 GB, 6 GB de memória, e você teria que colocar uma marca d'água nele. Se você for fazendo um request response, né, cara, o cliente requisitou, mandou o vídeo para você, você processou o vídeo e já mandou para ele, cara, você vai pagar muito dinheiro, tipo, vai ficar muito caro o processo, porque e você ainda tem o risco de não executar no tempo que você quer, porque você tem uma limitação das funções, né, que a gente está falando da Lambda nesse caso. Mas, se a gente quer fazer isso mesmo, o que a gente pode fazer? A gente pode receber essa requisição do cliente, a gente guarda os metadados, né, então, onde está o arquivo, o que eu quero que ele seja, qual que é a marca d'água, e aí eu delego para uma máquina executar isso em segundo plano. E eu retorno para o cliente e falo, olha, estamos processando. E aí o que acontece? Lá naquela máquina, eu posso usar uma máquina com 64 GB, com muitos cores, uma máquina parruda mesmo, só que depois que ela executou, ela morre. Então, você vai usar o mesmo poder que você tem lá na função, só que agora no container service. Então, isso foi até uma brincadeira da professora de inglês, né? Serverless sozinho não quer dizer nada, né? Você tem o front-end serverless, você tem back-end serverless, você tem banco de dados serverless e você também tem container serverless. Então tem um mundo dentro disso tudo isso, né? Mas só mais um adendo sobre o vídeo, né? Uma das coisas legais sobre esse cenário é que, por exemplo, lá no EC2 dele, o que ele teria que fazer? Ele tem a máquina, só que pô, ele gerencia storage, né? Então ele tem que guardar esse vídeo em algum lugar. Aí, putz, e se a máquina morrer no momento que ele está guardando? Então, serverless veio para ajudar também em todos esses serviços de volta que você precisa. Então, preciso salvar o arquivo em algum lugar? Tem um serviço de storage que gerencia para mim o versionamento, o tempo que vai ficar no ar, ou se ele vai se deletar depois de um tempo, ou um serviço de fila, um serviço de banco de dados. Então, agora, você tira toda a responsabilidade que você tinha de ficar levantando réplica de aplicação, réplica de banco de dados para um lugar só. Então, o negócio fica bem, bem legal mesmo. E você ganha uma velocidade para produzir software animal, assim, é bem, bem bacana. Entendi, perfeito, cara. Eu vou entrar agora nas perguntas do chat, porque senão a gente vai ficar aqui batendo papo até domingo de tarde. O Pedro N125 perguntou o seguinte: para a limitação de dados, uma boa solução seria criptografar as APIs? Eu acho que eu não entendi o que seria a limitação de dados. Eu vou assumir que seja a limitação de dados seja a proteção de dados, né? Que aí o que a gente brincar, sabe como é que um serviço vai comunicar com outro? Não sei se é isso, né? Mas vou falar bem rapidamente. Na AWS, isso já é padrão, né? Tô falando de AWS, galera, mas vocês podem ir para outras plataformas que elas seguem basicamente o mesmo conceito, que muda um serviço em outro. Então eles falam que tem criptografia de ponta a ponta, né? Então, toda vez que um dado é recebido num serviço, ele vem criptografado, e aí quando outro serviço vai receber esse dado de novo, ele descriptografa e aí ele trabalha de novo. Então,
não tem esse risco que a gente tem hoje das máquinas virtuais de ter um man in the middle, né? Alguém no meio interceptando aquela informação que está voando no ar e ele conseguir realmente entender. Não sei se deu para entender. Acho que deu sim. Acho que ficou claro, não ficou? Ô, Pedro, fala aí no chat se ficou claro pra você. A Julianek falou: Oi, primeiro quero agradecer o evento. Tá muito bom e tô conhecendo diferentes assuntos. E minha pergunta é: por que optar pelo serverless em um app? Bacana, bacana. Essa acho que é a dúvida mais comum do que eu ouço. Eu acho que só não é mais comum daquela por que não usar, né? Cara, hoje, o que eu falo para as pessoas, né? A gente, 90% dos sistemas que a gente tem feito são sistemas CRUD, né? Sistemas que vão. Claro, eu posso estar sendo bem superficial, mas é a realidade que eu tenho visto com clientes e com todos os amigos que trabalham em TI, né? A gente recebe um dado, a gente processa esse dado, a gente joga no banco de dados. Então, para cenários assim, com uma API simples, eu imagino que seja muito mais simples de gerenciar esse tipo de coisa, porque você elimina, tô falando dos serviços simples, mas daqui a pouco a gente pode falar dos mais complexos também. Mas você elimina aquela terceira pessoa, né, que você teria no seu time, que a gente costumava chamar no passado de NOC, né, que é a pessoa que fica de plantão, vendo se o seu serviço continua de pé ou não. Então ele recebe informações falando que, pô, derrubou o serviço meia-noite, a pessoa entra lá, reinicia o servidor para você e você nem sabia o que estava acontecendo. Então, para esse tipo de serviço, APIs web funciona muito bem, ou até para processamento de dados. Só que para processamento de dados, ele pode funcionar um pouco diferente, porque você tem as limitações de tempo e custo, né? Então aí você move esse serviço para outros serviços, move essa responsabilidade para um serviço que cuida de dados. Mas hoje, Web APIs, que a gente costuma brincar, né? Os serviços web 90% dos meus clientes, eles estão agora ou no Kubernetes, por alguma razão muito específica de infraestrutura, ou indo tudo para servers, ou até migrando. Aplicações antigas que estão lá rodando Node 4, 5, e eles fazendo algumas alterações ali e publicando também nesses serviços servers para ganhar tempo e velocidade. Então, tem bastante cenário legal, né? A parada é bem bacana. Então podemos dizer que é o futuro. Olha, eu acho que a galera pode falar que eu sou bem pretencioso disso, né? Mas, pô, eu acho que sim, cara, porque é difícil até falar isso, né? Mas a gente vê um movimento que foi o SaaS, né? Que é você pagar o software por uso. Tipo, você tem. Você vai fazer um pagamento, pô, ninguém vai fazer mais o código do boleto na mão, né? Fazer pagamento do boleto. Pô, vamos contratar um serviço terceiro que faz o pagamento pra gente. E esse tempo que eu teria para desenvolver, eu de repente invisto em outra coisa e ganho mais dinheiro de outro lado, né? Então, eu imagino que tudo daqui para frente vai ser isso. Até o Kubernetes, né? Que a gente começa a brincar que tem como que era o nome? Que as funções que rodam no Kubernetes também, que tem o mesmo objetivo, do Cloud Run do Google lá. Você recebe a função, ele levanta o container, processa, mata o container e volta. Então ele é um serverless também, mas para você nem sabia que é serverless lá dentro, né? Então é bem bacana. Entendi. É sempre bem arriscado quando a gente fala é o futuro, mas como eu não tenho medo de errar, né? Todo futurologista, quanto mais o futurologista fala, maior são as chances dele acertar uma e errar 97. É isso aí, mas esse um que acerta é o que a gente divulga. Com certeza. O Emineto, o Elton Mineto, que acabou de dar uma palestra aqui pra gente, falou: hoje a Amazon Web Services é o maior player do mercado, mas como está a oferta de serverless em outros fornecedores como Google e Azure? Já usou ou recomenda algum deles? Boa, boa. Isso até recomendo, quem quiser dar uma olhada, tem uma outra palestra, né, sobre tudo que um desenvolvedor precisa saber sobre serverless, tá lá no meu site também que eu mostrei. Mas hoje tem um ecossistema gigantesco, né? Por que a AWS é tão popular, né? Porque ela criou a parada, ela foi a pioneira. Mas eu já usei no Azure, lá da Microsoft, e já usei na IBM também. Mas eu vou falar para vocês que faz muito tempo que eu fiz isso. Eu tô vendo o Azure, por exemplo, com o Dino, né? Que a gente começa a brincar que é a evolução do Node, né? O que veio para mudar o Node e tudo mais. Já tem runtime para usar, já tá vindo. Então, essas plataformas elas estão mudando muito rápido, mas eu iria hoje, pelo que eu tenho mais conhecimento, em AWS por conta dos plugins e a quantidade de framework que tem em volta para a gente usar. Então eu não sei, já vi DigitalOcean, parece que estava criando uma, AlphaZero tem uma lá também que dá para usar, a própria Netlify, né, ela tem uma lá também que a gente pode usar, mas eu hoje, para produção, eu estou indo para AWS até por confiança dos clientes, né? Então essa é a ideia. Faz sentido.
Mas sim, é interessante às vezes até conhecer os outros players, porque uma vez eu estava comparando tabela de preço e tal, principalmente na parte gratuita, né? E você vê bastante diferenças entre o que o Google, o que a Microsoft e o que a Amazon tem a oferecer em relação à limitação na parte gratuita, né? E isso é interessante conhecer essas diferenças, porque às vezes, dependendo do que você está desenvolvendo, acaba sendo mais útil, principalmente para quem é pequeno, né? Ah, o Chicão Codes perguntou o seguinte: qual a maior vantagem em usar serverless ao invés de microserviço? Boa. Isso, na verdade, acho que tem uma pequena confusão, porque serverless ainda pode, se for aplicações serverless, né? Aplicações serverless, elas são microserviços de certa forma, mas também podem ser monolitos, né? Você consegue publicar a sua própria aplicação ativa lá e jogar lá dentro. Mas eu vou considerar essa pergunta como qual é a diferença de uma aplicação serverless e uma API comum que você rodaria no Kubernetes, por exemplo. A grande diferença é que, primeiro, eu vou falar dos pontos ruins e depois a gente fala dos pontos bons, né? Aplicações serverless, ela tem aquele tempo que a gente chama do idle timeout, né? Então, o tempo que ela demora para receber o primeiro request, ela vai inicializar as conexões. Então, essas conexões, dependendo da linguagem, demora bastante tempo. Bastante tempo, eu estou falando 1 segundo no máximo, que para isso é crítico dependendo do sistema. Mas dependendo do sistema não é tão crítico assim. Então, aplicações serverless são ruins para esse tipo de coisa, quando você precisa ter latência quase zero, quando você precisa acessar vários bancos diferentes de fora, ela vai levar mais tempo realmente para poder utilizar, mas isso está diminuindo também. Mas em contrapartida, você ganha tempo de desenvolvimento. Eu não vou nem falar para vocês de custo, porque custo é muito relativo. Eu já gastei uma fortuna, fiz até um vídeo no YouTube, quem quiser ver, como perdemos mais de quase 10 mil reais na AWS por um erro humano. Então, o custo é relativo. Eu não iria para esse tipo de arquitetura ou para arquitetura alguma hoje por conta de custo. Eu iria pelo tempo. Então, por exemplo, quantos desenvolvedores eu preciso para montar um cluster de Kubernetes, um SRE para monitorar tudo isso, os desenvolvedores fazendo ali a esteira de CI, CD, garantindo que o software vai ter pronto. Que é que a gente costuma brincar, né? Tem muita coisa além do que só subir uma aplicação e colocar lá. Tem monitoramento, tem escala, tem uma série de coisas. Esse tipo de coisa que você precisa lidar, as aplicações serverless, ela fala assim, olha, lembra das 100 coisas que você já tinha que lidar lá no Kubernetes ou lá nas suas aplicações? Eu vou te dar de bandeja que seja 4 coisas dessas 10. Só que aí, o que você vai fazer? Você vai investir o tempo para ir atrás das outras 6 que estão faltando. Só que o que acontece nas aplicações tradicionais? Por conta do tempo que a gente não tem, a gente acaba fazendo esses 4 pontos na mão e os outros 6 a gente acaba largando de mão. E aí, quando acontece ataque, perda de dados ou até o desastre em infraestrutura que a gente mais vê por aí. Então, eu acho que o ponto-chave é tempo de desenvolvimento para criar sistemas. Eu acho que essa pode ser uma frase legal. Entendi. Perfeito. O Oliveira N. Douglas perguntou o seguinte: para quem já usa Lambda atualmente, porém sem o framework serverless, qual a melhor abordagem para melhorar a produtividade em tempo de desenvolvimento? Cara, isso é bem complicado. Eu vou falar a ponto de AWS também, que é o que eu tenho mais conhecimento. Hoje você tem vários frameworks que te ajudam a fazer sistemas, né? Você tem o Amplify, igual eu tinha falado na palestra, o Serverless Framework. Tem também o próprio SAM, né? SAM da AWS. Particularmente esse SAM, eu vou fazer até uma brincadeira, né? Não sei se é verdade, mas eu acho que nem a AWS gosta desse framework, porque eles estão mudando tudo para o Amplify. Porque precisa de vários arquivos de configuração e fica complicado. Então, se você quer, para ganhar produtividade, eu falaria para você usar o Local Stack, que é o cara que moca os seus serviços, né? Você pode, ao invés de ficar batendo na AWS para fazer teste, para fazer ambiente de desenvolvimento, você bate num container para fazer, usar o S3, o SQS, os serviços da AWS propriamente dito, né? Mas é meio complicado. Eu acho que por que o serverless, né, é legal ou não é? Porque ele te dá plugins para você testar local, para você arrumar o seu software local e tudo mais. Então, se você está usando qualquer outro framework, de repente, o que você pode fazer? Você pode colocar as ferramentas como se fosse uma aplicação, vou falar de Node.js, né, mas poderia ser qualquer coisa, uma aplicação Node.js comum, com seus plugins que você já usa comum, e aí você começar a criar script shell para fazer, para melhorar aí o tempo de fazer um deploy ou para fazer o pacote desses projetos. Mas
eu iria 100% hoje de Serverless Framework, principalmente se estiver na AWS, para não sofrer, cara, porque a gente já apanhou, já escrevi muito código shell ali para poder melhorar e automatizar as coisas. Perfeito. O Pokémon BR, ele perguntou aí, qual lugar que você mais curtiu fazer palestra? Cara, difícil, hein? Ó, Foi eu na vou CodeCon, falar. deixa eu responder. Foi na CodeCon 2020. Foi na CodeCon 2020. Qualquer outra resposta é banimento aqui automaticamente. Cara, é difícil falar isso porque. É difícil falar isso porque eu falo que são emoções diferentes, né? Para mim, foi uma grande conquista estar na Brasil JS para mais de 2.000 pessoas, brasileiros, que muita gente me conhecia, falava que já me conhecia de outros lugares, então isso para mim foi animal. Mas, por exemplo, tá na Ucrânia palestrando em inglês, pô, a gente fala, pô, eu vim de um bairro pobre de São Paulo, aqui fui lá para a Ucrânia palestrar, ou melhor, na Colômbia também, aquela energia da América do Sul, o pessoal participando. Então, eu acho que eu não consigo falar qual que foi a melhor, mas eu consigo falar a pior, que já aconteceu Serve. também. Aí já foi. A pior eu acho que foi nos Estados Unidos, né, em São José. Não vou falar qual que foi a palestra, porque eu fiz várias lá, então vai ficar difícil vocês saberem. Mas eu fui palestrar lá, cara, e se eu quisesse gravar minha palestra, se eu quisesse gravar com o meu celular, eu tinha que pagar $2.000 para gravar, não tinha comida, não tinha nenhuma gestão do evento, não tinha isso que a gente tá tendo aqui, né, cara, que é o MC, que a pessoa conversando com a audiência, mantendo o público engajado, isso é muito importante para o tipo de evento. E lá a mulher falou meio quietinha assim, falou, vai lá. Aí eu saí andando assim, entrei no palco, olhei assim, meio perdido. Quando eu terminei minha palestra, eu achei que ia vir alguém, não veio ninguém, eu saí e falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? Cara, Então que foi uma doideira, que experiência bem traumática. doideira. Foi bem traumática, mas faz parte, né? Faz parte. Nessas horas assim a gente tem que aproveitar para fazer o quê? Para fazer o TDD. Na verdade, é o Test Driven Development, né? Ali você começa a perceber assim, quando você percebe que não tem organização e você está terminando a sua palestra e vê que a organização é zero, você precisa fazer uns testes para poder saber até que ponto não tem organização. Então, inicialmente, a primeira coisa que você faz é contar uma piada. Daqui a pouco você canta uma música. Daqui a pouco você tira a camisa. E começa a dar ordem pra galera. Fala, gente, vamos girar a camisa pra cima, assim, ó. Só porque eu quero. Mas realmente eu entendo que como deve ser complicado, principalmente se a conexão na internet, a conexão não for muito boa e você ou até o ar-condicionado também não for bom e não tiver ninguém para poder te orientar e você termina e o pessoal só assim, ó, vai, sai daí. E aí, bate palma, não bate, espera tipo, a pessoa, é loucura. Ninguém nem entendeu direito o que você falou, né? Será que eu tô no lugar mesmo? Tô no lugar certo mesmo? Vamos ver a próxima pergunta aqui então. Random. Tem alguma plataforma de teste automatizado depois do deploy na AWS? Cara, deve ter, mas eu não conheço. Tipo, se abre a AWS todo dia tem um ícone novo, mano, saiu um serviço novo aqui. Certeza que deve ter, mas nunca mexi lá não. Isso aí eu não fiz lá não. Perfeito! A Gláucia tá perguntando aí a última pergunta, né? A Gláucia Lemos aí no chat tá perguntando quando é que você vai cortar o cabelo. Essa é uma pergunta cabeluda. Aqui, né, cabelo grandão, não. Eu acho que é tipo aquela parada, cortou o cabelo, perdeu a identidade, né? Imagina andar careca por aí. A galera. Mas é engraçado, só um parênteses, né? Porque aqui no Brasil, a gente fala, a gente tem um público mais tradicional, né? Vai palestrar, tem uns tiozão, né? A gente brinca bastante. Mas nos Estados Unidos, ou até na Europa, em alguns lugares que eu palestrei, o pessoal olhava pra mim, tipo, nossa, um cara com cabelo grande, que é isso? E eu cascava o bico, né? Mas não é tão normal pra galera assim, eu me divirto. Eu falava, cara, eu não vou cortar porque tem que causar essa cara de pânico na galera. Eu já tive o cabelo grande, não tão grande quanto o seu, mas eu fazia tranças e tal. Tá no meu Instagram lá, gente. Eu não vou passar o arroba não, mas vocês conseguem achar. Tá fácil de achar lá, cheio de trança na cabeça. Então, foi um prazer muito grande receber você aqui e te conhecer também, Eric. Receber você aqui na CodeCon 2020 foi muito legal. Fechando com chave de ouro, uma pessoa com alto astral, uma didática excelente, falando uma palestra de serverless que a galera adorou. Foi muito bom, muito obrigado. Um prazer te conhecer. Então é isso aí, prazer. Boa noite, aproveite seu final de semana. Até 2021.
Fechado. Obrigadão, galera, por todo mundo aí participando até esse horário, né? Quase meia-noite. Pô, parabéns pra todo mundo que ficou até aí. Falou, é isso aí. Abraço. Esse foi o Eric com a sua palestra 10 segredos para melhorar seus apps serverless.